Boa noite, pessoal. Esperar o Oswaldo entrar aqui na live comigo pra gente começar, tá bom? Boa noite, Sandra. Tudo bom? Otávio entrou. Guardar uns minutinhos só para o pessoal entrar mais. Aí a gente já começa já. Boa noite, seu Oswaldo. Tudo jóia? Boa noite, Fábio. Tudo Sauda- jóia? Tudo bem? Saudações corintianas. Tamo junto, nós. Isso aí. Aí, vamos começar, Oswaldo? Vamos fazer a prece de início? Pode Vamos. começar por nós. Sim? Tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que assim seja. seja. Bom, então a gente vai começar o capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui Sim, que se intitula aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então aqui a sim. gente vai falar de reencarnação, que é uma das partes do Evangelho de Cristo sobre o entendimento espírita que se diferencia, né, das outras religiões cristãs. Acho que só o espírita e Umbanda, né, que acredita em reencarnação das igrejas É, cristãs, né, que acreditam em cristãos Cristo. sim, né, lá do Oriente, o budismo, né, naquela região O asiática de ali. cristã, né? É cristã, né, que vem do Evangelho de Cristo, né? Acho que só o Espiritismo e Sim, Umbanda mesmo, né? só o espiritismo. E É, as, as outras que não vêm do cristianismo, algumas outras orientais, sim, né? Então vamos lá. certeza. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parágrafo 1, passagem que está em São Mateus, capítulo 16, versículo 3 a 17. Jesus, tendo vindo para o lado de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhe disse: Quem dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem quem eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, que dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. E a outra passagem aqui do parágrafo 2, que está em São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. Entrando Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouvi falar grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo.
E tem uma outra passagem aqui, né? Parágrafo 3º também, que fala de reencarnação. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir a restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhe aprouve. E assim que ele farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes haviam falado. Essa passagem está em São Mateus também, capítulo 17, versículo 10 a 13. E Marcos 9, versículo 11, 12 e 13. Vamos falar uma coisinha antes da gente passar para outra parte. A gente tem aqui, Fábio, nós temos aqui 3 passagens, né? O Allan Kardec, quando ele escreve o Evangelho, ele põe um nome, né, no capítulo, e ao que a esse capítulo corresponde, né, vamos dizer, ao título que tem a ver com o capítulo, ele coloca algumas passagens de Jesus, né, do Novo Testamento, poucas passagens do Velho Testamento. Então aqui a gente percebe que, para ilustrar o capítulo, Allan Kardec colocou 3 passagens, né? A primeira, que está em Mateus e Marcos, a segunda, que está em Marcos e Lucas, e a terceira, que está em Mateus e Marcos, né? Os evangelistas que vieram, né, alguns diretamente que seguiram com ele, e outros que pegaram essas passagens daqueles que seguiram Jesus. Mas o que é interessante, que nós temos 3 passagens, né? As 3 têm a ver com aquilo que que tem a ver com reencarnação na Bíblia. Algumas pessoas questionam, né, que a Bíblia não fala de reencarnação. E a gente vai perceber assim, né? Ele não vai falar de reencarnação, porque a palavra reencarnação foi utilizada por Allan Kardec a partir de 1857, do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, a palavra reencarnação em si, ela não vai aparecer na Bíblia, somente no Velho Testamento, e a palavra em si não. O que Allan Kardec pega aqui são textos que correspondem a algumas coisas que aconteceram na época diretamente com Jesus e com aqueles, né, que estavam ali naquela época e que se relaciona, na verdade, com a reencarnação. Não sei se você quer falar alguma coisa. Aqui depois a gente vai falar, né, de ressurreição e reencarnação, né? Acho que na época que escreveram os livros da Bíblia, né, eles, que nem você falou, não tinha essa palavra reencarnação, e sim a palavra ressurreição. Aí Allan Kardec cria a palavra reencarnação, né, cita a palavra reencarnação e a diferencia da ressurreição. Eu gosto sempre de lembrar também, né, que a primeira igreja cristã, né, que é a igreja católica, fundada, né, por Pedro, né, a primeira igreja de Cristo, da onde veio todas as outras religiões cristãs, ela acreditou, né, acreditava-se em ressurreição, reencarnação, até os quartos séculos, do ano 300 e poucos, né? Até 350 ao 400, até um concílio lá, né? Eu não me lembro agora, não me lembro o nome da santa agora, mas era uma rainha, né? Que ficou sabendo, mais ou menos a ideia é assim, a rainha ficou sabendo que ela poderia vir reencarnada como uma escrava, né, não mais como rainha, e ela achou cúmulo isso, né? Então ela pediu para o seu marido, o rei da época, que tirasse isso das escrituras, né, tirasse isso do entendimento da Igreja Católica. Então, desde o século IV, a Igreja Católica passou a não acreditar mais em reencarnação, né, como nós acreditamos hoje, né, que é a volta do espírito em outro corpo. E a partir de então mudou-se o entendimento das escrituras da Bíblia, né? A gente sempre gosta de focar isso porque parece que o espiritismo quer inventar coisas, né? Quis inventar coisas que Cristo não disse. Na verdade, aqui a gente está vendo em várias passagens do Novo Testamento que os evangelistas citam que Cristo falava sobre reencarnação, né? Até que
Elias, João Batista era a reencarnação de Elias aqui, né? Não diz com essas palavras, mas diz que voltou, né? Por isso que não conheceram Elias. Então, só para ver que o Espiritismo não cria nada novo, apenas dá um novo entendimento, né? Conforme a evolução do povo, né? Da cultura do povo. Então tá aqui, nessa primeira passagem, né, só para a gente entender, antes da gente entrar no estudo que Allan Kardec fez, o item 1, né, que nós falamos que tem 3 passagens que Allan Kardec utilizou do Novo Testamento. Então tá aqui, ó. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Ele tá, lá tinha, né, as regiões, ele passou de uma região, na verdade, para outra. E aí ele começou a fazer uma pergunta, né? Ele andava junto com seus discípulos e ele diz aqui, né? Ele interroga seus discípulos dizendo, né? Jesus perguntou para os apóstolos: o que falam de mim por aí, né? O que dizem os homens que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é ele, né? Numa das passagens, dizendo que Jesus era alguém que veio do plano espiritual e nasceu como homem aqui na Terra, filho, né? De homem e mulher. E ele pergunta, o que eles estão dizendo por aí que eu sou? Quando falam de Jesus, o que eles dizem, né? E aí começaram a responder, né? Assim, uns falam que você, Jesus, é João Batista. Assim, mas tem alguns que dizem que você é Elias. E outros que você é Jeremias, que é um profeta que aparece no Antigo Testamento. E ele fala assim, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta para ele, e vós, né? Quem dizeis que eu sou? Vocês aí, né? Vocês ouvem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, que eu sou um dos profetas, que eu sou João Batista. Mas vocês que estão comigo, quem vocês acham que eu sou? E aí quem responde isso, né, que é uma das pessoas que mais contestava, que mais questionava, que era Simão Pedro, ele diz, não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde para ele assim, bem-aventurado és Simão, né, ele chamava ele de Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Então, para a gente entender, assim, né, ele estava andando lá nas cidades, indo de um lugar para o outro, junto com os seus apóstolos, pregando o evangelho, ensinando sobre o reino de Deus, mas na conversa entre eles ali, né, entre os apóstolos, ele pergunta, o que falam de mim por aí? Então, a gente vai perceber que pela resposta dos apóstolos, eles já tinham ideia de que Jesus era alguém reencarnado. Porque se Jeremias viveu há muito tempo atrás, vamos dizer lá, mais de 1000 anos antes dele, se eles estão entendendo que Jesus por exemplo, é Jeremias, eles estão falando de reencarnação. Se eles estão falando que ele é Elias, é reencarnação. Se estão falando que Jesus pode ser qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, significa que eles estão falando de reencarnação. Por quê? Porque se eles estão acreditando que ele é, né, uma reencarnação de Elias, de Jeremias, ou de um outro profeta, significa que eles, vamos falar assim, o povo, de uma forma geral, que falava e comentava de Jesus, na verdade, acreditavam em reencarnação. E aí ele faz uma pergunta, por exemplo, para os apóstolos diretamente. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Ele fala, não, você é Jesus, né, o Cristo, que veio aqui na Terra, né, para isso. Então não é reencarnação de ninguém. E aí ele responde, e é muito interessante, ele fala, muito bem, né, respondeste bem. Não foi a carne, ou seja, não foi aqui na Terra que você aprendeu isso. Dizendo que Simão Pedro respondeu praticamente de uma forma mediunizada, como se alguém tivesse soprado no ouvido dele que era, né, que ele era o Cristo. Ele fala assim, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, e sim Deus que está no céu. Como se fosse alguém falando no ouvido, não, ele é o Cristo, né? Então a gente percebe que nessa primeira passagem estão se falando de reencarnação.
Quando a gente passa para a segunda passagem, né, ele fala aqui, Herodes era o rei ali da época, e ele diz assim, chegou até Herodes a notícia do que Jesus fazia, né, do seu dia a dia, das suas pregações, daqueles milagres, né, de tudo aquilo que Jesus fazia no dia a dia, e diz que esse Herodes, ao saber o que Jesus fazia, ele ficou inquieto, porque ele falava assim, porque diziam uns que Jesus era João, o Batista, que tinha ressurgido dos mortos. E outros diziam que era Elias que apareceu. E outros que um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei, né, porque na verdade a história de João Batista é que João Batista começa a cobrar Herodes, né, porque a mulher de Herodes era mulher de acho que de um irmão de Herodes. E ela acabou ficando com ele. E João Batista cobrava ele, né? E que ia chegar o dia dele, não sei o quê, e cobrava. E a mulher de João Batista ficou preocupada. Então ela acaba depois pedindo, né, a cabeça de João Batista, todo mundo sabe a história, né? Que ele degola João Batista, põe a cabeça numa bandeja e entrega para ela, depois de uma promessa feita por ele. Então ele fala assim, mas espera aí, João Batista não pode ser, porque eu mesmo mandei cortar a cabeça dele, ou seja, não só cortou a cabeça, como dizem que as pessoas que acreditavam em João Batista pediram para enterrar o corpo dele. Então ele fala assim, João Batista não é. Ele pode ser a reencarnação de Elias, ele pode ser a reencarnação de Jeremias, mas de João Batista não, né? Ele fala assim, eu mandei degolar a João. Quem é então este de quem ouço, né? Ou seja, quase as mesmas coisas que João Batista falava, Jesus também falava. Ele começa a ficar preocupado. E ele fala assim, procura ocasião de ver, procura um meio de acabar encontrando com Jesus para tentar entender quem era, na verdade, Jesus. Isso é a segunda passagem. E na terceira passagem, ele fala aqui, após a transfiguração, aconteceu um evento num dos montes lá que Jesus fazia lá as suas meditações, né, onde ele conversava, na verdade, com o mundo espiritual. E tem uma passagem que ele leva 2 apóstolos para um monte e começa a conversar com 2 pessoas. E elas, na verdade, aparecem quase que se materializando para conversar com Jesus, né? E quem aparece nessa transfiguração? Um é Moisés e o outro é Elias. E os apóstolos acabam quase que enxergando materialmente como se tivessem 3 pessoas mesmo conversando. Jesus conversando um diálogo no monte com 2 espíritos, vamos dizer assim, né? Um que era Elias, que já tinha morrido, e o outro Moisés, que também tinha vivido 1.400 anos antes de Cristo. E aí, né, ele diz assim, quando termina tudo isso, ele começa a conversar com os apóstolos, eles perguntam assim, os escribas, que era lá um povo da época que tinha uma religião, que tinha uma crença, eles falavam que para que Jesus, ou para que viessem esse profeta, eles dizem, para anunciar a vinda de Jesus, Elias, que tinha vivido também muito tempo antes de Cristo, teria que voltar antes de Jesus aparecer, né? Então ele fala assim, por que eles dizem que é preciso vir Elias primeiro? Mas Jesus responde, sim, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Eram, né, umas coisas que eles falavam para que a hora que acontecesse a vinda de Jesus, um pouco antes teria que vir Elias. Então ele fala assim, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Mas eu digo, Jesus fala assim, que Elias já veio. E eles, o povo, esse mesmo saduceus aí que perguntavam e que falavam isso, não interpretaram, não conheceram Elias, né? Ele fala assim, antes fizeram dele o que quiseram, né? Ou quanto quiseram. Assim também vai acontecer comigo, né? Ele fala assim, matando, assim também vai acontecer com o Filho do Homem. Há de padecer nas suas mãos.
Então, os apóstolos, após essa conversa com Jesus, compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, a gente entende assim, se precisaria vir Elias. Elias tinha vivido muito tempo antes de Jesus. Mas Jesus falou, não, o Elias que precisa vir já veio. E antes, judiaram dele, fizeram coisas terríveis. Aí eles compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ou seja, estava dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, essas três passagens que Allan Kardec pegou, as três são textos da Bíblia acontecidas diretamente com Jesus e com João Batista, comprovando nesses textos que o povo da época acreditava em reencarnação. Né? E ele está conversando isso diretamente com os apóstolos. Então, o Cristo, Oswaldo, uma dúvida não, né? No Velho Testamento tem a promessa que o Cristo iria vir, né? Que era o Filho de Deus, isso, né? E que Elias viria Sim. primeiro. Então, quem Sim. duvidava que Jesus de Nazaré era o Cristo, duvidava e alegava que não era porque Elias teria que voltar, né? Por isso que por isso que ele disse, não, mas Elias já voltou, né? Só que vocês não reconheceram porque estava em outro corpo, né? Não disse com essas palavras, mas era João Batista de que ele tinha falado. Então você vê que a reencarnação está nas passagens, né? Só que para o entendimento nosso, Cristo falava, eu questionava você quando a gente estudava o Evangelho no centro, né? Jesus escrevia as coisas de um modo muito complicado para a gente entender, né? E por que ele não explicava assim na lata, né? Como que as coisas funcionavam? Porque as pessoas não iriam já taxavam ele como louco, né? Ele falar desse jeito, meio que adaptando as palavras dele aos costumes da época. Imagine se ele falasse sobre reencarnação, sobre diversos mundos, né, do jeito que o Espiritismo explica hoje, iriam taxar ele como mais louco do que taxavam na época, e ele ia passar desapercebido, né? Por isso que teve que ter todo esse tempo para a gente se adaptar ao verdadeiro conhecimento que é o Espiritismo. Você falou, na verdade, Jesus, né? Jesus não escreveu nada, não tem nada escrito, né? Isso aparece bem claro, né? Que Jesus não deixou escrito nada, você não vai encontrar nada escrito por Jesus. Tudo que nós temos, que nós estudamos, são aquilo que os apóstolos, depois da sua partida, começaram a escrever. Então, ele fala assim, quando a gente fala em evangelho, a gente tem, na verdade, no Novo Testamento, a gente tem 4 evangelistas, né? Marcos, Lucas, Mateus e João. Desses 4, João e Mateus foram seguidores diretos de Jesus. João Batista, o mais antigo, viveu com Jesus desde criança, e João Batista morre com quase 90 anos, para mais de 90 anos. Foi o último a escrever, daquilo que nós encontramos na Bíblia, foi o último a escrever. Ele escreve no ano de 98. Né? O João então nós vamos perceber... Isso, João, o evangelista. Isso, esse João que nós... Isso, não é o mesmo, ele viveu direto... Batista, né? Não. João o Batista, na verdade o nome João o Batista, porque uma das coisas que João Batista fazia, ele batizava as pessoas. E para marcar a chegada ou, né, o início da vida de Jesus, ele faz um batismo para Jesus e avisa, né? A partir de agora, quem vocês vão ouvir, quem vocês vão seguir, né? Tudo que vocês vão fazer é com ele. Tipo, como ele diz assim, a minha missão, João Batista fala, ela acaba aqui, e a partir daquele momento ele quase que referenda, né, a chegada de Jesus, né? Por isso que fala, para chegar Jesus precisaria chegar Elias antes, para marcar a presença, né? Então existe João Batista, né, e ele é decapitado, né, é tirado sua vida, e João, o evangelista, foi um dos primeiros seguidores de Jesus, né? Jesus o escolhe para seguir. Então eles colocam como João o evangelista.
Então, como eu falei para você, nós temos 4, 2 viveram diretamente com Jesus, escreveram tudo o que eles viram e ouviram, e 2, que é Marcos e Lucas, eles não viveram diretamente com Jesus, mas eles pegaram de todos aqueles apóstolos com quais eles conversaram depois, eles, na verdade, escreveram. Então, nós temos 4 evangelistas. Mas se a gente procurar, na verdade, tem mais evangelhos, teve mais seguidores. Por volta de 1940, né, foi encontrado, acho que no Egito, pergaminhos antigos que estavam enterrados e também contam várias passagens de Jesus, coisas que não estão, na verdade, no Novo Testamento, que nós não encontramos na Bíblia. Mas Jesus, tudo que ele fez, ele relatou para as outras pessoas, para que elas mesmas contassem a história dele. Por isso que nós vamos ver aqui, nós temos na primeira passagem, 2 evangelistas contam a mesma história. Mateus, que viveu diretamente com Jesus, e Marcos, que não viveu com Jesus. Eles contam a primeira passagem aqui desse evangelho. A segunda passagem é de Marcos e de Lucas, também 2 apóstolos que não viveram com Jesus, mas que escutaram dos outros apóstolos e contam essa história. E no terceiro aqui, nós temos também Mateus e Marcos contando a mesma passagem. Ou seja, o que referenda bem o evangelho é que você pega várias passagens de Jesus e 2 pessoas diferentes contam a mesma história, elas que, na verdade, escreveram, né? Então, o que Jesus faz e tenta fazer para que não se perca, ele conta como historinha, né? Então, você vê que essa passagem aqui, contada pelos apóstolos, ele está dizendo assim, ele estava andando com os apóstolos e ele faz uma pergunta, né? Bom, vocês estão andando comigo, vocês estão aqui vivendo comigo, estão me seguindo, mas quem que vocês acham que eu sou? Quando vocês conversam com outras pessoas no dia a dia, o que eles dizem de mim? E aí você vê que isso marca, né? Tanto que é contado por esses 2 evangelistas. E ele faz pergunta, mas vocês andam comigo, mas ninguém comenta nada sobre mim? O que eles falam de mim? Ah, eles falam que você é a reencarnação de pessoas que viveram lá atrás, né? As mesmas coisas que você fala, dá a impressão que você é Jeremias. As mesmas coisas que você fala, dá a impressão que é as coisas que ele ia. Porque no Velho Testamento, tudo isso que, vamos dizer, que Jeremias falava, que Elias falava, ficou escrito, né, nessas passagens que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, escritas por Jeremias, escritas por Elias, né, e por todos os outros profetas. Então, o povo que acreditava em Deus e que vivia nessa região, eles seguiam o ensinamento que era baseado nisso. Então, eles falavam assim, vai chegar um dia que vai aparecer um tal de Jesus, o Cristo, né, o Messias, mas para quando isso acontecer, um pouco antes, Elias vai ter que reencarnar. Só que eles não tinham um conhecimento claro sobre isso. Como funciona a reencarnação? O que é reencarnação, né? Ele fala assim, é muito interessante, né? Você falou assim, né? Ah, Elias é Jeremias, mas ninguém tinha foto, né? Para dizer, mas espera aí, é parecido ou não? Ele se parece? Não, o que parecia? O entendimento sobre Deus, a fala sobre Deus, as falas, né, de todos os profetas eram iguais, porque elas seguiam, na verdade, o mesmo caminho. Então, agora aqui na frente, depois a gente vai seguir, né, Allan Kardec vai explicar essas passagens para nós. A gente lembra que nessa época também não tinha imprensa, né, não tinha livros, não tinha nada, tinha poucos livros e todos eram manuscritos. E as coisas eram passadas assim, né, como palestras, né, como subia no monte e começava a gritar. E existiam várias pessoas que faziam isso como Cristo fazia, né? Tentar passar a lição como se fosse um filósofo, como se fosse o Cristo, não é mesmo? E como Cristo não deixou marcas nenhuma, né? Não deixou seu corpo, não se encontrou, não escreveu nada. Então, o que acontece, né? Pegaram-se como se fosse o diário, né, desses 4 evangelistas que se convergiam, diziam mais ou menos a mesma coisa e foi colocado na Bíblia. Existem vários outros, né, evangelhos, né,
que não foram colocados na Bíblia, que se dizem apócrifos, né? Acho que é apócrifos o nome, né? Isso, apócrifo, porque eles falam apócrifo porque eles não têm condição de atestar, porque assim, essas coisas foram escritas lá, acho que começa a ser escrita pelos seguidores de Jesus, depois que ele morre. Acho que as primeiras coisas escritas, elas começam a aparecer no ano de 70, vamos dizer assim, que Jesus morre com 33 anos, e no ano 70, né, vamos dizer que seja 37 anos depois, é que aparece a primeira escrita. Só que vão aparecer na Bíblia, como a gente falou, quase 250 anos depois, quase 300 anos depois, é que vão aparecer esses que a gente chama hoje de evangelho, e que foi acrescentado à Bíblia, porque ele fala assim, a Bíblia antiga, se a gente for falar em Bíblia, até a chegada de Jesus, ela é Antigo Testamento. Ela é a lei daquele povo da época, das coisas de Moisés, mas nessas coisas que nós falamos aqui, os escritos dos profetas, juízes, números, várias coisas que são escritas. Então, vai até esses escritos. Aí, isso se chama Velho Testamento. É a lei daquele povo. Quando apóstolo, a gente vai chamar de apóstolo também, Paulo, que foi, na verdade, o divulgador do cristianismo, ele pega os ensinamentos dos cristãos da época, que são seguidores de Jesus, porque assim, a vida dos seguidores de Jesus, ela foi muito difícil. Paulo, que se tornou apóstolo, né, que a gente chama Paulo, ele era um seguidor dos cristãos para matar os cristãos. Ele era um soldado romano que perseguia os cristãos. Eles não gostavam dos ensinamentos dele. Depois dele perseguir alguns cristãos, passar por alguns problemas, ele tem uma visão e se encontra com Jesus, né, que fala que é naquela estrada de Damasco, que ele cai do cavalo, vê um brilho, quase que fica cego, e ele tem quase que um diálogo direto com Jesus, né, fala assim, uma coisa mediúnica, e a partir dali ele se converte, que ele chama, né, ele acredita em Jesus, ele acredita em Deus, e passa a divulgar o cristianismo. Então ele atravessa lá, né, o mar Mediterrâneo, vai parar lá na Turquia, naquela região que hoje a gente chama de Europa, e passa a ensinar as coisas dos cristãos. Até que um dia alguém resolve falar, mas caramba, quem é esse Jesus? Quem são esses cristãos? Procure para mim. Aí ele convoca alguém para reunir todos os ensinamentos e eles acabam, na verdade, acrescentando à Bíblia todas essas passagens, né, que eles encontraram desses apóstolos, de Paulo, de Timóteo, que são os Atos dos Apóstolos, depois tem o Apocalipse de João, e aí vira a Bíblia que nós temos hoje, já acrescentado um Novo Testamento, mas isso, por isso que a gente fala assim, fica só para os cristãos, para aqueles que acreditaram em Jesus, entendendo que Jesus era esse ser que vinha à Terra para trazer esse ensinamento, mas o povo de lá não acredita, né? Que não são os cristãos, eles não acreditam na vinda de Jesus como sendo o Messias. Eles ainda o aguardam, acham que isso ainda vai acontecer. Então, por isso que ele fala assim, o entendimento dos cristãos são diferentes porque eles já acreditaram em Jesus e acrescentaram isso, e né, por isso que nós temos hoje essa Bíblia com todos esses ensinamentos. E os judeus parou no Velho Testamento, né? Como Cristo para eles não veio ainda, né? Eles acreditam no Velho Testamento. Ficam mais na tradição do Velho Testamento, do Deus bravo, Deus que pune, o Deus vingativo, né? O Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, né? Acho que por isso que é muito mais... O ensinamento de Jesus... Por isso que os cristãos são muito mais brandos, né? E os antigos cristãos, os primeiros cristãos são mais pacíficos, né? Como o Cristo que morreu na cruz sem lutar, sem pelejar, nada. E mostrou ali
como deve ser o verdadeiro cristão, né? Não revidar mal com o mal, e sim o mal com o bem, sempre. Só para a gente entender isso que você está falando, fica bem provado com a história de Judas. Judas era um seguidor de Jesus, mas que acreditava muito no ensinamento de Moisés, por exemplo. Então, o que Jesus passa para nós de ensinamento é que nós devemos amar, que nós devemos cuidar das pessoas, que nós devemos querer bem o nosso irmão, que nós temos que entender Deus, como você falou, como esse Deus de amor, que esse Deus que não quer vingança. Então, a gente vai perceber que o ensinamento de Jesus com o ensinamento de Moisés, ele é um pouco diferente. Então, quando Moisés vem, ele vem e passa o ensinamento de Deus, mas ainda, como você falando, ainda acreditando e mostrando para o povo esse Deus vingativo. Não acreditar no olho por olho, dente por dente, de matar aquele que não acredita. Quando Jesus vem, e isso acontece 1.400, acho que 1.400 anos depois de Moisés, você já vê que Jesus, ele passa uma dificuldade bastante grande. Por quê? Por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi perseguido? Porque eles entendiam o ensinamento de Moisés e entendiam que o que Jesus ensinava era diferente de Moisés. Eles queriam, por isso que ele fala assim, Judas, ele queria que Jesus montasse num cavalo, empunhasse uma espada e se rebelasse contra o Império Romano. Né? Porque os judeus eram escravizados praticamente pelo Império Romano. E eles queriam que Jesus se revoltasse, que se pegasse uma quantidade de soldados, por exemplo, e saísse lutando para tirar esse povo judeu das mãos do Império Romano. Mas Jesus, a ideia dele não é essa. Né? Tanto que tem aquela passagem, né, que ele pede, né, que é perguntado pelo povo a ele, por um desses grupos aqui que a gente fala, que eram seguidores dos ensinamentos de Moisés e que ficavam testando Jesus para ver se ele não caía em contradição. Porque aqueles que comandavam a religião da época, eles tinham uma preocupação muito grande com alguém que ensinasse errado ou diferente do que eles ensinavam. Então, eles ficavam praticamente atrás de Jesus para ver se Jesus não falava uma bobagem, algo que fosse contra a lei, que eles chamavam o ensinamento de Moisés de a lei, e indo contra essa lei, Jesus seria morto, né? Seria perseguido. E foi o que aconteceu. Então, mas Jesus não tinha essa preocupação. Tanto que é perguntado numa das passagens, nós vamos estudar bem lá na frente, mas ele pergunta, nós devemos pagar imposto a Júlio César, né, que era o imperador romano, e Jesus fala, de quem é a moeda? Me mostre a moeda. E aí na moeda está cunhada, né? Tinha a imagem de Júlio César na moeda, e Jesus fala, quem é essa figura que está aqui? Ele fala, é César. Ele fala, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tipo assim, eu não interfiro na política e ensino sobre Deus. E assim a gente vive numa boa. Eu não estou aqui para discutir política, eu não estou aqui para discutir os costumes da época, eu estou aqui para ensinar, né, o reino de Deus, como que a gente alcança isso, por que Deus nos criou. Só que a gente fala isso, você falou, né, Jesus não deixou nada escrito. Por que é tão difícil? Nós vamos perceber na passagem que nós vamos ler em seguida, você falou assim, uma das coisas mais difíceis de se falar do Espiritismo, a gente pode até ensinar amor, a gente pode ensinar a melhoria do ser, mas quando você fala em reencarnação, as pessoas têm um medo muito grande, as pessoas têm medo de falar de reencarnação, as pessoas não querem acreditar na reencarnação, as pessoas não querem falar de reencarnação, mas a gente fala assim, por quê? Porque existe a religião que veio antes, porque quando Jesus sai daqui, ele não deixa religião nenhuma, ele deixa um ensinamento sobre Deus. Mas como você falou, algumas pessoas pegaram esses ensinamentos e falaram, não, vamos criar uma religião em cima desses ensinamentos. E aí pegaram a religião e criaram, né? Pegaram esses ensinamentos e criaram a religião católica apostólica romana, né?
ela surge. Como você falou, de tempos em tempos, eles discutiam essa religião, que eles chamam de concílio. Então, a cada 4 anos, a cada 10 anos, a cada 20 anos, existia um concílio. Para quê? Para reformular os ensinamentos. A gente percebe que até hoje, o Papa hoje, né, o Papa que existe hoje, ele está praticamente mudando muito do entendimento do católico. Porque a gente fala assim, se a gente for pegar o ensinamento de uma forma clara, por exemplo, a relação, né, entre seres do mesmo sexo não é permitido por esses religiosos. Então a gente percebe que o que a gente percebe dessa intransigência, dessa não aceitação de 2 pessoas do mesmo sexo ficarem juntas, porque eles acreditam que a Bíblia é contra isso. Né? Então a gente percebe que por isso que dá essa confusão, por isso que nós estamos vivendo hoje um problema muito sério na parte política relacionada à parte religiosa. Porque tem muitas pessoas que se consideram cristãos hoje que acreditam que matar o irmão, que matar o outro, de ir contra o outro, é a coisa mais normal e natural do mundo. Indo contra o ensinamento desse ser que é cultuado na religião deles, que chama o Cristo. Porque se você pegar todo o ensinamento de Jesus, você vai perceber que em nenhum momento ele fala assim, você deve maltratar uma pessoa, você deve massacrar porque ela pensa diferente de você, que ela, né, tem um entendimento diferente. Então, a gente fala assim, hoje muitas pessoas acreditam que ter arma e tirar a vida do outro seria a coisa mais normal e natural do mundo, independente do que Jesus tem ensinado. Então, eles são cristãos sem conhecer, na verdade, o que Cristo falou. Acredito naquilo que convém, né? Acredito naquilo. Isso, então ele fala assim, o problema é a interpretação daquilo que nós chamamos Bíblia. Então, às vezes, é muito difícil a pessoa falar assim, Deus escreveu a Bíblia. É muito difícil quando você pega uma pessoa que acredita nisso piamente. Porque se a gente for ver quem escreveu a Bíblia, nós acabamos de falar aqui, quem escreveu o Novo Testamento? 2 que seguiram Jesus e 2 que não seguiram Jesus, que são os evangelistas. Mais Paulo, Tiago, mais Timóteo, João Batista, né? Que são as pessoas que escreveram. E antes de Jesus, quem escreveu isso? Moisés escreve uma boa parte dos primeiros 5 livros da Bíblia. Todo mundo fala assim, não, ele escreveu inteiro. Não, porque quando você pega uma parte escrita por Moisés, você vai pegar lá uma parte que alguém conta que Moisés morreu e não entrou na Terra Prometida e continua contando a história. Então se percebe que já tem outra pessoa escrevendo. A cada época desses seres chamados judeus, eles viveram num lugar sob o domínio de um povo. E a cada domínio de um povo, eles traziam a sua crença. Então a gente fala assim, uma boa parte do entendimento dos judeus, quando eles vivem no Egito, eles passam a acreditar em outra coisa. Moisés vem e tira esse povo do Egito e tenta mostrar para ele esse entendimento sobre Deus, que lá no Egito, vivendo com outro povo que acreditava diferente, já estava modificando o entendimento. Né? Essa questão que o pessoal fala que Moisés condena a mediunidade, por exemplo, que está em Deuteronômio, que lá em Araçariguama, quando a gente entra, né, passa pela Araçariguama, tem um escrito lá, Deuteronômio, numa plaquinha, né, a gente fala assim, Moisés condenou a mediunidade. Fala, não, Moisés não condenou a mediunidade. Porque a mediunidade existia. O povo sabia da mediunidade. O que ele condenou, e ele fala, é que as pessoas usassem aquilo para ganhar dinheiro ou para enganar os outros. Então ele não proibiu, ele fala assim, porque você proíbe, você só pode proibir algo que existe. Se ele está proibindo, é sinal que existe. Então ele fala assim, mas ele não está proibindo, ele só está pedindo para que as pessoas, ao chegarem naquela nova terra, tomem cuidado ao exercer a mediunidade.
que não seja com charlatanismo, que não seja para ganhar dinheiro, que não seja para usar para enganar pessoas. É a única coisa que tá, mas as pessoas vão dizer assim, não, Moisés condenou a mediunidade. Não é isso. Então a gente vê que Então você... Cristo já falava, né, que dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, já para não misturar política com religião. E a Sim, vida toda, até hoje, a gente mistura, né? Países que são mas aí que... comandados por líderes de suas igrejas, né? Partidos políticos são dominados por religiões. Até hoje a gente vê isso. E até hoje a gente vê hipocrisia, né? Você vê quantas religiões, que nem você falou, que se dizem cristãs e seguem totalmente ao contrário do que Cristo faria, né? Quando eu imagino assim, se a gente segue Cristo, né? Eu sempre imagino assim, se fosse Cristo no meu lugar, o que faria aqui, né, nessa situação? Será que eu consigo fazer o que Cristo faria? Provavelmente não, mas tento chegar o mais próximo daquilo, né? De acordo com a minha evolução. E as pessoas não têm isso, né? Quando alguém mata seu filho, eles vão lembrar da lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, que é lá do Velho Testamento. Quando acontece alguma coisa, ninguém quer ser misericordioso, né? A turma quer que Deus puna de alguma forma, né? Quer que Deus... se acontece alguma coisa, acho que é Deus... acaba se misturando, né? O Velho com o Novo Testamento. A pessoa ainda prefere acreditar naquele Deus bravo, aquele Deus antigo, né? Então, por isso que a gente fala assim, a função de Jesus ao vir à Terra é dar aquele entendimento da época, vamos tentar entender, dar esse entendimento daquilo que Moisés ensinou, por isso que ele fala assim, né? Aquele capítulo primeiro que a gente estudou, capítulo 1 desse evangelho que nós estamos estudando, que foi o primeiro capítulo estudado aqui, né? Nós estamos chegando hoje no quarto, a palavra dita por Jesus lá é assim, não penseis que eu vim destruir a lei, mas eu vim dar a essa lei um entendimento. Então a gente vai perceber que ele diz assim, aquilo que Moisés escreveu eu não vou destruir. Ela vai continuar aí. Eu só vou dar a essa lei que foi trazida por Moisés, que regia tudo o que acontecia na época de Jesus, ele fala assim, eu vou dar a essa lei um entendimento diferente. Né? Então a gente percebe assim, que Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Como que, quase que dizendo que Deus entendia ou queria que fosse feito daquela forma. Então a gente vai perceber que uma das coisas piores que você vai ouvir de Moisés é que quando Moisés sobe no monte lá, que ele fala que recebe os 10 mandamentos, ele fica lá alguns dias nesse morro. E o povo fica aguardando ele lá embaixo. Quando ele volta, um daqueles, alguns que estavam no meio desse povo, criaram um bezerro de ouro e fizeram um novo Deus e começaram a acreditar no novo Deus. Por que eles fizeram isso? Porque aonde eles viveram, que era o Egito, eles aprenderam isso. E eles ficaram com medo de Moisés não voltar mais, e falaram assim, Moisés nos abandonou, ele não vai voltar mais. Vamos criar um negócio aqui, vamos cultuar o nosso Deus. Quando ele volta do morro, Moisés, para conter aquele povo, eles falam em 40 mil judeus andando com Moisés pelo deserto durante muito tempo. E isso aí foi crescendo, né? Eles falam que Moisés fica andando pelo deserto com esse povo por 40 anos. Moisés começa novo e ao chegar à terra prometida, ele já chega já idoso, tanto que ele morre antes de entrar na terra prometida. E uma das coisas que eles falam, por que Moisés não entrou nesse local, é porque quando ele desce do morro e percebe que esse povo está cultuando outro Deus, ele tinha um exército grande que ajudava ele a conter esse povo. Ele manda decapitar e matar praticamente todos aqueles que estavam cultuando um novo Deus. E aí o que ele diz? Que quem falou para ele fazer isso foi Deus. Então a gente pega hoje, pegando o ensinamento de Jesus e fala assim, então Moisés estava certo no que ele fez? Não. Moisés estava errado. Por isso que o ensinamento de Jesus é diferente. E vai, mas assim, eu falo, mas vai ter gente que vai pegar, porque a gente adequa
A gente fala assim, tem muitas pessoas que vão às religiões, né? A gente conversou esses dias, a gente sabe de algumas coisas que acontecem em algumas casas espíritas e você percebe que mesmo estando dentro de uma casa espírita, as pessoas que estão dentro de uma casa espírita, elas não conhecem o ensinamento de Jesus. Então, elas acreditam naquilo que elas acreditam. Então, eu falo assim, para a gente entender espiritismo, que é isso que a gente está falando, a gente está estudando aqui. A gente está pegando o livro escrito por Allan Kardec e está tentando, num diálogo aqui, né, a gente fica, às vezes, a gente recebe pergunta das pessoas que estão nos acompanhando, mas a gente estuda para a gente entender, né, como você falou, Jesus fala de reencarnação, né, isso foi dito há quase 2000 anos, né, porque Jesus começa a ensinar com 30, e nós vamos perceber que dentro de uma casa espírita, com todos os livros escritos por Allan Kardec, por todos os livros escritos por ele e de todos os outros que vêm junto, e você perguntar de reencarnação para alguém que frequenta uma casa espírita, ela não sabe dizer para você como funciona. É. Muitas pessoas dentro de uma casa espírita, elas vão falar em reencarnação, mas elas não acreditam em reencarnação. Não. Elas falam em Jesus, mas não acreditam em Jesus. Elas falam em Deus, mas não acreditam em Deus. Por isso que eu falo assim, o que é difícil? Eu vou falar por casa espírita porque é onde eu frequento há muito tempo, mas a gente pode colocar isso para todas as religiões. O que é difícil dentro da religião? É o entendimento diferente. O que as pessoas criticam, por exemplo, nas religiões? É de você ir numa religião e ao invés das pessoas aprenderem a serem melhores, elas estão aprendendo a ganhar dinheiro. É. Você vai em algumas religiões e as pessoas lá estão disputando quem vai mais bonito para a religião. Quem vai com o terno mais bonito, com a roupa mais bonita. E as pessoas que entram com uma roupa mais simples são criticadas por algumas pessoas que têm mais condição. E a gente fala assim, é isso que isso foi ensinado por Jesus? E você vai falar, não, Jesus ensinou simplicidade, amor. Então, a gente fala assim, acho que o mais difícil numa religião é se você estiver dentro da religião e entrar lá um mendigo de pé descalço, cheirando mal, de roupa simples, as pessoas não deixam ele entrar. Elas vão acabar colocando ele para fora. Por quê? Porque elas acham que ele não é um filho de Deus, não é um ser. Então, você maltrata. Porque as pessoas criam dentro da sua religião o que elas acreditam. Então, as pessoas não vão na religião para aprender a religião, elas vão na religião para ensinar o que elas fazem. Então, a gente fala assim, o que é difícil para o cristão, por exemplo? A gente falou outro dia, a gente sempre fala. Oswaldo, nós... faltam 3 minutos, Oswaldo, para encerrar a live. Então, não vai dar. Nós vamos seguir para... Vamos continuar. Vamos para a oração, que tem que ser mais rápido, senão não consegue. Isso, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo por esses momentos e pelo estudo da noite, por tudo que nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, amigos e irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para dar um passo espiritual em todos nós, e trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibilizou, que cada um pense no seu familiar, no seu ente querido, para receber esse passe espiritual nessa noite, e ao tomar a água, receber o remédio segundo a sua necessidade, e aproveitando um momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, nós vamos pedir a essas correntes para que a gente possa auxiliar a todos os irmãozinhos necessitados da face da terra, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles e levar até eles essas melhores vibrações. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. Então eu peço para que cada um se concentre e leve seu pensamento a Deus e a Jesus,
fazendo o seu pedido neste momento. Que assim seja. E agradecendo a presença de todos, e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Sim, sim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sim seja. Então, pessoal, até semana que vem, nosso último evangelho antes do Natal. Vamos ver se fala alguma coisa de Natal na semana que vem, né? E Jesus, com certeza. com Jesus, aniversário dele, né? Não vamos falar de Papai Noel, não. Não. Tá bom? Então, até mais da semana que vem, pessoal. Que a paz de Deus e Jesus Obrigado a todos. esteja com todos. Até mais. Boa noite a todos, que assim seja.